a gente também tem uma discussão muito grande de regulação das mídias. Não vou te perguntar se você é a favor ou contra, até pra você não precisar se posicionar sobre esse assunto. Mas eu sei que a Fitioló tem cursos, né? Para quem acha que precisa ser regulado, para quem acha que não precisa ser regulado, mas se for regulado, está preparado. Mas sobre inteligência artificial, como é que você acredita que a gente pode... Eu não acredito que vão ser criadas regulações que vão impedir que coisas sejam construídas. Mas com uma visão talvez um pouco mais jurídica, menos romântica, é importante a gente ter proteções do que, se algo for feito, é importante ter algum ordenamento para que aquela pessoa seja ou não punida por ter feito algo que impacta alguma coisa. Como, por exemplo, o uso de inteligência artificial com vieses racistas, machistas, que seja para seleção, ou para você fazer fakes de pessoas reais fazendo coisas, deepfakes ou nudefakes e, né, uma série de outras questões. Eu não acho que a regulação, estou dando a minha opinião, queria ouvir a tua, eu não acho que a regulação ela vai servir para impedir o desenvolvimento. Ela tem que ser pensada para impedir o mau uso. Como é que você, com a tua cabeça de direito, de inovador, de velho romântico, você que falou que era velho, a gente não tem a mesma idade, mas daqui a pouco vai ser próximo, né? Próximo, ponto de vista referenciais. Mas fala aí. Você é mais inovador que eu no romantismo. Mas eu acho assim, a minha tese de doutorado foi sobre regulação de inovação, então acho que tem alguma contribuição que eu posso dar. Cara, uma vez, foi engraçado, aconteceu isso no espaço de tempo 2017. Tava bem numa dessas ondas aí de cripto, e aí eu fui no evento aqui no Rio sobre galera meio anarcapitalista, e falou, não tem que regular. Eu levantei a mão e falei assim, cara, eu acho que deveria ser regulado esse mercado por exchange, que ninguém sabia, antes mesmo de todos os escândalos que tiveram. E aí, na mesma semana, eu fui dar uma palestra para a Procuradoria do Banco Central, com todos os procuradores, e falei, galera, vamos segurar um pouco a mão de regular, vamos deixar a galera se desenvolver. Então, acho que o lance é o caminho do meio e tem extremos para todos os lados, né? Uma coisa que é interessante, a minha tese de doutorado é sobre isso. No direito, existe uma teoria do Miguel Reale Júnior que ele fala sobre a tridimensionalidade do direito. É um nome bonito pra caramba, mas é relativamente simples o conceito, que é o seguinte... Como é que o direito age? Fato, valor e norma. Surge um fato social, a gente valora e a gente cria norma. E você entende que isso acontece em 3 atos. Por isso que é uma tridimensionalidade. E o que é minha tese de doutorado? O tempo está se exprimindo, que é o que eu falei. O tempo ele está cada vez mais se tornando... mais intenso, mais rápido, a velocidade das coisas, o tempo latência. Então... a gente não tem mais tempo entre o fato, valorar e a norma. As coisas acontecem tudo ao mesmo tempo. Então, acho que a gente está vivendo a unidimensionalidade do direito. Um exemplo. Quando o carro surgiu na Inglaterra, em 1800 e pouco, a primeira norma que surgiu para regular os carros obrigava que um sujeito fosse contratado na frente do carro para andar com uma bandeira vermelha. Imagina se você sair da concessionária felizão, você tem que botar um sujeito andando com uma bandeira vermelha na frente, e não tem nenhum viés aqui político, tá? Mas era a legislação. Por quê? Porque senão você podia atropelar cavalos. Então o legislador olhou e falou assim, cara, agora tem o carro, mas a rua é de cavalos. Então esse negócio estranho, novo, tem que ser contido. Ele não conseguia ver que o mundo e essa rua ia ser dos carros e que os cavalos não iam ser o meio de transporte. Então, sempre que a gente valora, a gente tende a valorar com o olhar do passado. E aí você tem captura regulatória. Então, por exemplo, o Banco Central do Brasil, cara, é muito top. Não é fazendo propaganda e nem acho viés político. Mas, cara, você vê... uma legislação que foi a conta digital permitiu você criar o Nubank da vida que atrai hoje mais clientes do que os outros bancões juntos. Então, o regulador ele tem esse potencial. Mas o que é o que eu falei? Fato, valor e norma. Então, o tempo legislativo, ele é lento. O tempo do direito é lento. Ele tem muitas instâncias. Agora, é interessante. A gente teve no Supremo, o ministro Barroso, ele abriu um chamamento público para ajudar no Supremo a usar a inteligência artificial para fazer relatórios de recursos extraordinários e agravo de recursos extraordinários. Então, essa instantaneidade do direito também está chegando no Supremo. Então, a gente precisa encurtar o tempo. Cara, no mundo em que as coisas acontecem imediatas, como é que você vai demorar anos dentro do judiciário ou anos com processo legislativo? Então, eu acho que o próprio direito, a minha teoria, a minha tese de doutorado, é de que ele precisa ser repensado, porque a regulação ela precisa acontecer no tempo corrente. Eu sou totalmente contrário à visão de que não precisa de regulação. Essa visão anarco-capitalista, respeito, acho cool, engraçado, mas...
porra, na prática é histórico. Se você vai ver num ambiente em que não é regulado, cara, você tem assimetrias e o mercado, ele não se regula, não se controla e nem se espera isso dele. Agora, a regulação ela não pode vir para matar a inovação. Então, como é que ela... E aí, a tese é o sandbox regulatório, que é uma coisa que surgiu para regular fintechs lá no Reino Unido, a gente usa no Brasil muito. Muitas agências já usam no Brasil, e a ideia é eu regular junto com a inovação. O regulador está próximo da inovação, entender o que está acontecendo de novo, para ir shapeando uma regulação que não mate a inovação, mas que proteja a sociedade, que proteja os valores humanos, os direitos humanos. Então, eu tenho essa visão mais equilibrada. Mas a gente está distante também disso, assim. Eu acho que tem bastante sintonia um pouco com o que eu falei, você só abordou de uma maneira um pouco diferente, né? Porque o objetivo da regulação não é matar a inovação, porque justamente o regulador ele não consegue antever com tanta precisão, com tanta assertividade para onde vai a evolução tecnológica. Principalmente hoje, com essa exponencialidade, né? Com essa coisa que você falou da transformação do tempo, dessa relatividade do tempo, porque tudo é criado e evoluído muito rápido. Então ele tem que estar preparado para estar junto para aferir, valorar quais são os impactos. Acho que você trouxe aí a teoria da tridimensionalidade, que eu acho que explica super bem esse conceito.